Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre valor e preço. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que comenta, cada pessoa que deixa seu pedido. E eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55, amém? Então, quero falar aqui sobre valor e preço, né? Pelo que eu tenho observado com relação ao manual, né? Tem um manual que eu disponibilizei aqui. E esse manual, né? Eu compartilhei com algumas pessoas e eu percebi que as mesmas não valorizavam. Com todas as pessoas foram assim? Não. Eu não quero generalizar, porque a generalização ela é muito perigosa. E nós não podemos generalizar, mas pelo que eu percebi, algumas pessoas que eu compartilhei, elas não fizeram e não realizaram. E eu as culpo? Não, claro que não, porque na vida é assim. O ser humano, e não são todos, mais uma vez eu ressalto aqui, o ser humano, e não todos, não quero generalizar, nós, e eu também me incluo nisso, vou chamar para mim, temos uma tendência de valorizar mais aquilo que nós pagamos o preço ou pagamos um valor. Isso é inerente, é do ser humano, é da nossa natureza. E lógico que nem todos são assim. Mas pelo que eu tenho observado, inclusive também na minha vida, que aquilo que nós pagamos um preço, aquilo que nós empregamos uma força, aquilo que nós pagamos um valor, nós temos uma tendência, o ser humano e eu também, não quero generalizar, temos uma tendência de dar mais valor, ter mais apreço. E eu quero aqui, né, falar do manual que eu compartilhei e algumas pessoas não deram importância, mas isso é natural, é comum, não de todos, de nós seres humanos, né? E eu já observei isso, irmãs, ao longo da minha vida, e eu não sei se você também já observou, né? Isso é do ser humano. Por quê? Vou citar aqui alguns exemplos que eu já observei. Quantos de nós já não observamos grandes impérios, grandes empresas, seja no ramo de construção civil, seja empresa de lojas, seja uma universidade, né? Eu quero citar um exemplo aqui de uma universidade aqui no Rio de Janeiro. Tinha uma universidade aqui que era Gama Filho, uma universidade paga, né? Particular. E lá, irmãs, era um império, né? Era um império, assim, um império estrondoso. E outras, né, escolas que eram impérios, que tinham filiais em vários bairros daquele Rio de Janeiro. E outras empresas, por exemplo, no ramo da iluminação, da construção civil. E que você olha, né, quem abriu aquela empresa, Deus deu a graça, né, porque o ouro e a prata pertencem ao Senhor, da pessoa enriquecer, do homem ou da mulher, né, construir aquele grande império. E recentemente nós podemos presenciar, né, a Luiza, né, que é a dona da rede Magazine Luiza, que antes era só online, agora tem lojas físicas, né? Uma mulher, né, que construiu e tem construído aquele império. Ela já é uma senhora de mais de 70 anos de idade, mas a gente procura, fica observando e lendo, né? E aprendendo na observação, né?
Ela até colocou um sobrinho dela que é um advogado e ele já trabalha na empresa. Mas voltando aqui ao assunto do tópico do canal. Então, a pessoa constrói aquele império de baixo. Às vezes é algo pequenininho, mirradinho, parece que, né? E ali Deus dá uma capacidade, né? E Deus dá essa capacidade para justo e ímpio também, viu? E ali a pessoa enriquece e constrói aquele império. Depois passam-se os anos, as pessoas falecem, né? O dono falece. E o que se observa, irmãs? Eu observei isso em diversos segmentos da sociedade. Quando os filhos vão para herdar e dar sequência, a empresa quebra. A empresa quebra, irmã Raquel, quebra. Por quê? Porque eles nunca trabalharam no negócio, não sabem como é que funciona, não sabem como é que é a administração do dinheiro, não valoriza todo aquele império que foi construído há 20, há 30, 40, 50 anos atrás e acaba falindo. Quantos de nós já não presenciamos isso? Por quê? Porque eles não pagaram preço, porque eles não sabem o valor de cada coisa. Eles não sabem o valor de cada coisa. Eu não sou a dona da verdade, não sou a dona da razão e não tenho a pretensão de ser, mas é o que eu tenho observado, que aquilo que você paga o preço, aquilo que você dá valor, aquilo que você constrói, tem participação, inclusive financeira, há uma probabilidade maior de você valorizar aquilo que você pagou o preço e aquilo que você pagou o valor. É o que eu tenho observado. Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo. Então, por quê? Porque os filhos não sabem o valor. Quanto que custa um funcionário para você assinar uma carteira, o processo de educação que você precisa treinar esse funcionário, colocar ele nos moldes da empresa, para que ele venha produzir com qualidade. Não sabe quanto que custa um funcionário, não sabe quais são os custos para manter toda aquela engenharia funcionando, ar-condicionado, departamento pessoal, limpeza, almoxarifado, contratação de auxiliares de serviços gerais para manter tudo em ordem, pagar contador, pagar advogado, não sabe como que é esse processo para essa máquina funcionar, porque não é só chegar ali e dar ordem, você precisa saber, né, como que aquilo funciona. E até para liderar, para gerenciar, né, os diversos papéis dentro daquela empresa, você precisa saber executar, até para poder explicar. Então, é tanto que nos Estados Unidos, irmãs, então eles não sabem o valor, então não valorizam e a empresa às vezes vai só, como que é esse fluxo de caixa, como é que funciona o dinheiro, o que precisa pagar primeiro, o que precisa fazer, o que precisa... É toda uma mecânica, toda uma engenharia, eu não entendo muito bem, mas eu tô falando assim de forma aleatória. Não tem script, não tenho nada, né? Não tenho roteiro aqui, nada. Eu tô assim, compartilhando aquilo que eu tenho observado. E nos Estados Unidos, observa-se que lá os grandes empresários, né? Os filhos dessas pessoas trabalham muito cedo, muito cedo. Trabalham na própria empresa. Nos Estados Unidos e também em outros países, né? E aqui no Brasil também, alguns familiares, né, donos de grandes impérios, eles estão de parabéns porque eles já colocam seus filhos já ali para trabalhar, para aprender como é que funciona essa dinâmica, como que você lida com o cliente, como que você trata o cliente, porque o cliente é o seu... É o patrão, na verdade. O cliente tem sempre razão, irmãs. Tratar o cliente bem, ele sentir confiança, toda essa dinâmica, tudo isso, a criança, o menino, o jovem, o adolescente vai aprendendo, né? Ali como que trata os funcionários, os empregados, né? E ali... trabalhando ali no processo diário,
ele já vai aprendendo toda essa dinâmica, que não é somente chegar lá e, né, e dar ordens, e enfim, né, tem todo um manejo de tratamento de pessoas, desenvolvimento para lidar, para tratar com pessoas, se colocar no lugar do outro, a empatia, né? Tem até patrões que contratam seus filhos, às vezes até por um valor simbólico. Por exemplo, né, um adolescente, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Às vezes a pessoa vai ali, né, para trabalhar 3 horas por dia ou 4 horas por dia, dá ali um valor simbólico, mas aquela pessoa ali, que é o futuro sucessor, vai dar valor àquele dinheiro porque está pagando o preço. Sabe quanto que custa cada 10 reais? Sabe quanto que custa cada 100 reais? Sabe quanto que custa cada 1.000 reais? Cada 5.000 reais? Cada 10.000 reais? Que tem um valor, né? Como tratar as pessoas de forma decente, se colocando no lugar dos outros. Tem pessoas que desvalorizam os auxiliares de serviços gerais, pessoas que trabalham nessa área, né? E tem patrões que colocam seus filhos para executar esse tipo de serviço, para saber o valor daquela pessoa. Então, irmãs, irmã Raquel, por que você está falando isso? Isso é muito importante, irmãs. E depois, lá na frente, quando ela for o dono da empresa, vai saber, né, qual o valor de cada coisa. Vai saber como que é o funcionamento. Vai ter um olhar global, holístico, de um todo. Por que você está falando isso, irmã Raquel? Tem uma rede aqui de supermercados aqui, tem um exemplo muito próximo, né? Eu sou muito observadora, né? Agora que eu tô mais falante, mas eu sou muito observadora. Tem uma rede aqui de supermercados de 3 irmãos, né? E eles, assim, irmãs, eles enriqueceram. Eles abriram, assim, um aviário e hoje já estão, assim, com supermercados, hortifruti, né? Sacolão, hortifruti. Eles enriqueceram. O fato é que das pessoas, né, que eu conheço, que é próximo, né? Um dono, né, do supermercado, e que também é dono do sacolão, ele tem um filho. E esse filho, e esses dias eu estava observando, né, que eu fui lá comprar algumas coisas, né, eu gosto de comprar, assim, sobretudo frutas, porque a qualidade é muito boa, né, eu gosto muito, né. Então, e esses dias eu estava observando que um dos filhos, né, do dono, ele parece que ele faz faculdade, eu não fiquei perguntando, né? Eu não sei se ele faz nutrição, acho que uma vez o pai dele comentando comigo falou que ele fazia nutrição, acho que é nutrição que ele faz, o rapaz, né? Já é um rapaz, assim, 17, 18 anos. E ele comentou comigo e tal, que ele tava fazendo estágio e tal. Eu, ai, que bom e tal, não sei o quê. E teve um dia, irmãs, que eu fui, né? Fui até no sacolão lá para comprar, né? Um sacolão assim que tem tudo arrumadinho, tudo. E ele tem vários empregados, né? Esse dono, né? Que relativamente eu tenho uma amizade que eu converso. Aí o filho dele, ele só tem um filho. Um dia desse eu tava vendo, eu vi, ele tava carregando junto com os empregados do pai, a caixa, né, o caixote, porque é caixote, né, eles têm um caminhão assim, que eu acho que ele vai lá no Ceasa para buscar as coisas, né, para vender, e eu vi um dos filhos carregando junto com os empregados, irmãs, aqueles caixotes, né, de chuchu, e assim, né, aqueles caixotes no mesmo nível, carregando, ele tava assim de bota, né? Igual eu olhei, observei, eu achei fantástico, achei lindo aquilo. Por quê? Já tá nas pegadas, porque o pai também é assim, né? Porque ele é o dono, né, do negócio, que ele é o chefe, que ele é o dono.
Eu também já presenciei o próprio pai, esse meu conhecido colega, né, fazendo isso, né, no mesmo nível dos empregados e trabalhando junto. E todos os três irmãos, eles são assim. Então a tônica desse vídeo é, pelo que eu tenho observado, aquilo que você paga o preço, aquilo que você paga o valor, há uma tendência maior de você valorizar e dar valor, irmãs, dar valor. Saindo um pouco desse ramo, eu já tive em outros lugares, né? Eu sou muito observadora. Eu observo, às vezes eu não falo nada, mas eu observo. E eu recentemente, né, eu fui em 2 empresas, né, do mesmo ramo. E nessas empresas, eu estava conversando com a pessoa, o chefe, né, o chefe, o líder, né, o dono. E eu ali, né, entrando na empresa e ali conversando com o dono do lado, o dono da empresa viu um papel ali no chão, ele desceu e pegou, ele abaixou e pegou o papel. E ali eu fiquei observando aquilo, eu fiquei olhando. Aí meses depois, ou alguns anos depois, eu fui em outra empresa, né, do mesmo ramo, e uma outra pessoa que não tinha nada a ver com esta, né, de anterior, e ali tudo limpo, né, o pátio tudo limpo, e ali eu conversando com aquela pessoa, de repente viu um papel de bala no chão. Aí ele abaixou e ele pegou aquele papel de bala, tava tudo limpo, tudo impecável. Aí eu só observei, eu fiquei pensando assim, nossa, como ele valoriza esse espaço, como ele tem apreço, valoriza. Então, pelo que eu tenho observado, apenas algumas experiências, não. Esse canal foi criado com esse propósito e pelo que eu tenho observado, aquilo que você paga o preço, paga o valor, a tendência é muito maior de você valorizar bem mais e ter um apreço. Amém? E que nós possamos valorizar o preço pago de Jesus na cruz do Calvário. Deus abençoe, paz.